E eu quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Nós temos aqui um relato da ressurreição de Lázaro. Diz assim: e perguntou, aqui quem pergunta é Jesus: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui, desatai-o e deixai-o ir. Deixa o texto aberto e os irmãos podem assentar. Livre das amarras, das perdas. Uma pessoa era um jovem que não conhecia a palavra, chegou para uma moça que conhecia a palavra, conhecia Jesus, e perguntou a ela o seguinte: onde está o céu para você? A pergunta daquele moço. E ela colocou a mão na altura do seu coração, quando aquele rapaz esperava que ela apontasse para o alto e dissesse que o céu está lá em cima. Ela colocou a mão no seu coração e ela disse: o céu está aqui. Aquele rapaz ficou pensativo, e ele também levantou a sua mão, e também colocou na altura do coração e disse: o inferno está aqui. Aquele moço, diante dos embates da vida, diante das perdas, ele se abateu. Uma das maiores tristezas numa família é ter alguém em casa abatida pelas perdas. Alguém que não consegue sair. Alguém que não consegue romper. Alguém que não consegue sair dos embaraços por causa de lutas, de embates. A maior maravilha que aconteceu na minha vida foi conhecer ao Senhor, e esta é a maior bênção na vida de uma pessoa. Uma outra maravilha que aconteceu no meu caminhar foi o Senhor ter me chamado para o ministério pastoral.
designando-me para esta obra, para estar trabalhando para o Senhor de uma forma como nós fazemos aqui, com uma alegria muito grande. Porém, hoje à tarde, eu estava pensando nesta palavra e me lembrando de situações que nos entristecem muito. Visitas que nós fazemos, muitas vezes, e encontramos pessoas, às vezes um filho, outras vezes o esposo, a esposa, numa situação de abatimento, numa situação de amarra, numa situação de anulação. Às vezes entristece tanto ver pessoas que não vivem, simplesmente existem, simplesmente respiram, andam, mas são amarradas muitas vezes por perdas que tiveram na vida. Quando nós olhamos nesse texto, irmãos, o texto começa no primeiro versículo do capítulo 11. Nós encontramos a perda de um irmão, o seu nome Lázaro. E a perda de Lázaro vem desmoronar o castelo desta família. A perda de Lázaro vem desmoronar essa casa que era habitada por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Quando nós vamos ler essa história, nós vemos que estas irmãs, elas ficaram sem chão. Estas irmãs, quando você vai olhar nos detalhes do texto, você vai olhar que elas perdem uma referência da sua vida. E elas estão tremendamente abatidas quando Jesus chega. Mas quando Jesus chega naquela aldeia, em Betânia, já estava sepultado aquele moço há 4 dias. Interessante porque ninguém entendia como Jesus, que era amigo de Lázaro, poderia ter permitido a sua morte. Maria e Marta, elas acharam que Jesus chegara atrasado. E elas dizem que ele chegou atrasado. Mas é tão importante lembrar que ele não se atrasa. Mas a leitura delas era uma leitura de quem chegara atrasado. Os próprios discípulos, eles não entenderam o propósito de Deus para aquela situação. Mas Jesus, ele tinha claramente na sua mente o que ele faria. E eu preciso agora abrir um espaço para dizer a você que está aqui nesta noite, que Jesus sabe claramente o que ele fará com esta situação que você está vivendo. Ele não perdeu o controle e ele continua sendo o mesmo. Você, mulher que tem chorado, as lágrimas têm sido derramadas de uma forma intensa. Jesus sabe. Sabe, queridos, há momentos em que podemos nos perder devido às perdas. Podemos nos embaraçar devido às dificuldades da vida, e Jesus falou sobre perdas. Jesus conta uma parábola de um homem, um ensinamento que ele dá, de um pastor, que ele tem 100 ovelhas.
E de repente ele vai contar as ovelhas e tem só 99. E o texto diz que uma havia se perdido. Foi Jesus quem contou isso. E ele disse que uma ovelha tinha se perdido. Mas ele também vai contar um outro ensinamento sobre uma mulher que tinha 10 moedas. E de repente ela vai contar as moedas e tem 9. E uma das moedas tinha se perdido. Então Jesus também vai falar coisas profundas através deste ensinamento. Nós temos aqui no nosso texto a história de uma perda de um irmão. Nós temos aqui uma história que nos revela o agir de Deus nas perdas. Nós temos aqui uma história que nos traz ensinamentos importantes nestas situações da vida. E o primeiro que eu quero destacar nesta noite é que Jesus nos ensina que devemos retirar a pedra colocada sobre a perda. Amados, naquele tempo, as sepulturas eram em cavernas. E ali, como que uma pedra cortada como uma cama. Ali era colocado o corpo, ou em pé. Quando nós entramos no sepulcro de Jesus em Jerusalém, nós vemos que tem uma espécie de uma cama de pedra. Às vezes se colocava em pé. E na boca do sepulcro era colocada uma grande pedra. E esta pedra representava e representa os obstáculos, os impedimentos. E esses obstáculos e impedimentos parece que não podem ser removidos. Parece que não pode ser mexido naquela situação. Quantas vezes diante das perdas nós colocamos uma pedra e fica um canto dentro de nós, uma angústia, um lugar, uma ferida, uma dor, uma dificuldade, por causa de uma situação que nós passamos. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta colocou um porém. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha bem para mim, como se Jesus não soubesse. E Marta, ouve de Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? E nesta noite, como profeta do Senhor, eu venho dizer, nós precisamos parar de colocar os mas, nós precisamos parar de colocar os poréns, nós precisamos parar de colocar os sês para Deus. Nós precisamos hoje olhar para Ele nesta palavra. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te falei isso? Há pessoas que ainda não se recuperaram por causa de perdas. Eu vou mencionar algumas coisas aqui pelo Espírito Santo. Há pessoas que perderam um namoro, ou acham que perderam, e não conseguem se recuperar. Me lembro de uma linda jovem que nós visitávamos. E ela dizia, pastor, eu tinha um namorado para casamento. E faltava pouco tempo, e ele me deixou. E essa moça estava terrivelmente doente. Uma moça linda. Há pessoas que perderam o noivado e não conseguem se levantar. Há pessoas enroscadas em situações assim, não conseguem sair, ficam aprisionadas. Há pessoas que estão presas e colocaram uma pedra por causa de uma perda de patrimônio. Perderam
um patrimônio, perderam algo e não conseguem sair mais. E há pessoas que perderam pessoas, foram atingidas pela morte, e têm tido graves feridas na sua alma, têm sido grandemente machucadas. Coloca uma pedra em cima e lá dentro cheira mal. Nesses momentos, amados, eu sei que há pessoas aqui que têm vivido situações assim. Eu sei que há pessoas nos assistindo que têm vivido situações assim. É preciso entender nesta hora que a perda dói. E há perdas que doem muito. Há pessoas que perdem o seu trabalho e ficam doentes, porque as contas vão chegando, os compromissos vão se apresentando. Queridos, há pessoas que, no meio dessa situação, sentem uma dor tão profunda. E é importante dizer que há uma diferença entre perder coisas e perder pessoas. Se bem que, infelizmente, há quem sofra mais perdendo coisas do que pessoas. Isso dói. Nessa situação, nós devemos crer. Nós devemos reafirmar a soberania de Deus. E eu venho te chamar hoje aqui neste culto, numa situação assim, a crer. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Jó? Você se lembra dele? Foi uma das pessoas na história que souberam assimilar perdas, souberam assimilar os fatalismos pelo que passou. E ele não se afastou de Deus. Jó, ele viveu várias perdas. Jó foi um homem que tinha tudo para descrer. Jó era um homem que podia, do ponto de vista humano, dizer: eu não sirvo mais a Deus. Mas ele tomou uma decisão. No meio das perdas, ele tomou a decisão de bendizer o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de continuar crendo, de continuar afirmando a sua fé. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Apesar do seu sofrimento, ele então continua muito perto de Deus. Teve também pessoas que chegaram e faziam a ele acusações injustas, e você conhece isso. Mas ele continuou crendo. Até quando nós somos acometidos por lutas assim, normalmente chegam pessoas, conselheiros, e eu preciso dizer para você nessa noite: cuidado com as pessoas que lhe dão conselhos. Nós vemos isso na vida de Jó. Jó suportou a dor de perda de animais, de coisas, de familiares. Ele é acometido de uma enfermidade terrível. Mulher questiona, amigos insensatos, presta atenção agora. Mas ele passa pela prova. Jó passa pela prova. Jó, segura uma palavra profética, viu, por causa da sua fé, o ciclo da sua vida mudar. Ele vê uma mudança acontecer.
Ele é levantado quando nós vamos na história de Jó, de uma forma inexplicável, e as gerações são abençoadas, porque um homem no meio da perda soube como se comportar. Um homem no meio das dificuldades, dos levantes, das lutas, ele soube se comportar. Ele mantém os seus olhos em Deus, ele continua crendo no Senhor, no meio das dificuldades. Quando nós olhamos para a vida de Marta e Maria aqui, quando nós olhamos para a vida de José, que passou por tantas lutas, foi vendido como escravo, quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós entendemos, segura essa, que não existe ciclo de vento contrário que dure para sempre. Não existe ciclo de vento contrário que permaneça eternamente. Por isso é que o salmista levanta a sua palavra lá do profundo do seu coração e ele diz: o choro, diga comigo, pode vir pela noite, mas a alegria, diga, mas a alegria vem ao amanhecer. Levante a sua mão e diga: o choro pode vir pela noite, mas a alegria vem no amanhecer. No meio dessas circunstâncias, nós aprendemos que ter Deus é a nossa maior esperança. Se você está passando por lutas, ter Deus e estar perto de Deus é a maior esperança. O salmista no Salmo 39:7, ele diz: agora pois, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Levante a sua mão e diga: Senhor, Tu és a minha esperança. Eu venho aqui nesta noite como profeta, dizer para você, homem, que se apresenta neste santuário, mulher que se apresenta neste santuário, há riqueza debaixo desta pedra, há maravilhas que Deus vai operar. Debaixo desta pedra há uma riqueza, há algo que Deus vai fazer, porque Ele é inimaginável, Ele é maior, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele sabe o que fazer, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, que nos conhece e diz: eu te conheço e eu tenho plano para a tua vida e as maravilhas para o teu coração. Aleluia. Em tempos antigos, um rei colocou uma enorme pedra numa estrada, no meio da estrada. E ele ficou escondido, observando para ver aqueles que passavam ali, para ver se alguém ia tirar a pedra. Passaram alguns homens importantes, passaram pessoas simples também, e muitos ignoraram e desviaram da pedra. Ignoraram aquela pedra ali, e o rei continuava observando. Nenhum deles tentou remover a pedra. E de repente veio um camponês, veio um homem simples carregando umas verduras. E quando ele chega e olha para a pedra, ele desce aquelas verduras, coloca do lado. E ele começa a empurrar a pedra, e ele faz muita força, e ele começa a suar, e esforçando, ele coloca a pedra no canto da estrada. E quando ele estava já preparando para pegar as verduras e colocar no ombro, notou que havia uma bolsa no local. E ele abriu a bolsa e viu, maravilhado, que a bolsa tinha muitas moedas de ouro, e tinha um bilhete escrito pelo rei, dizendo que aquele ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. E aquele camponês aprendeu uma lição que nós devemos saber: que todo obstáculo é uma oportunidade de melhorarmos a nossa condição
que vivemos. Jesus poderia ter mandado anjos tirar aquela pedra que estava ali na boca do sepulcro onde Lázaro fora colocado, mas Ele quer pessoas obedientes, Ele quer pessoas que fazem a sua parte. E nessa noite, eu quero te fazer um convite para tirar a pedra. Eu quero te fazer um convite para se levantar e dizer: eu obedeço a Deus. E eu quero que essa área, essa situação que eu coloquei uma pedra sobre ela, que ela seja tratada pelo Senhor, pelo meu Deus, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, sob a voz do Senhor, o que cheira mal pode sair. Amados, olha aqui para mim, eu preciso falar isso. É verdade que o que cheira mal, coisas que às vezes colocamos uma pedra, não pode ser colocado para qualquer pessoa. É verdade. Cuidado. Mas diante da voz do Senhor pode. Depois que a pedra foi removida, Jesus chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Olha aqui para mim, irmão, segura aí. Jesus o chama como se ele estivesse vivo. Jesus o chama de uma forma normal, como se ele estivesse vivo. Vem, Lázaro, para fora. E a voz do Senhor atinge o mundo físico. Aqueles que estavam, segura aí, aqueles que estavam ali ouviram a voz de Jesus, mas a voz de Jesus entra também no mundo espiritual, vai até onde está Lázaro, na presença do Senhor, e a voz do Senhor, que é poderosa, conforme diz o Salmo 29, faz um chamado para Lázaro, de uma forma inimaginável: vem para fora. A voz do Senhor é poderosa. Deus está falando com você. Mas Deus não fala conosco só no culto. Deus fala conosco em casa, Deus fala conosco no trabalho. E talvez você diga: eu não tenho ouvido a voz do Senhor. E eu pergunto: como é que está a tua vida? Talvez você não esteja ouvindo a voz do Senhor porque a televisão está muito alta. Talvez você não esteja ouvindo a voz do Senhor porque os amigos têm falado num tom mais alto para você. Talvez você não esteja ouvindo a voz do Senhor porque não tem tempo para ouvir, porque na internet você precisa ouvir, assistir, ouvir, e o teu ouvido está direcionado a ouvir as coisas deste mundo. Mas nesta noite eu chamo você a ter o ouvido destacado para ouvir a voz daquele que está presente, dizendo: eu quero falar contigo. Eu quero falar com você, falar com o teu coração. E eu preciso abrir um parênteses aqui, e eu quero falar com pessoas aqui que perderam pessoas. A voz do Senhor manda um recado, dizendo para você, para tirar a pedra, e orando a esse respeito, eu quero chamar você para glorificar o Senhor nesta noite, ao tirar a pedra, ao tomar uma decisão de não querer isso mais guardado, doendo, a glorificar o nome do Senhor pela vida dessa pessoa que Ele te deu. Eu quero chamar você a agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Eu quero chamar você para dizer: Deus, obrigado porque eu pude aprender com ela. Pais aprendem com filhos, filhos aprendem com pais. Eu quero chamar você a se levantar hoje
e como nós ouvimos 2 testemunhos lindos aqui a esse respeito, dizer: Senhor, eu apresento essa situação, eu tiro a pedra, eu falo para o Senhor, trata a minha vida nessa questão. Eu quero hoje te dar glórias por essa pessoa e pelo tempo de vida que o Senhor me concedeu de viver com ela, mesmo que ela tenha vivido tão pouco. Porque a vida é um presente de Deus. Quem crê, levanta a mão e diga: a vida é um presente de Deus. Aleluia. Sair para fora, vir para fora das nossas prisões que nós criamos, das nossas cavernas, significa colocar diante daquele que tem poder para mudar a história. E então, vem comigo, irmãos. Lázaro sai. E a terceira lição: é hora de desatar. E agora, prepara o teu coração. É hora de desatar. Jesus diz: desatai-o. Fiquei orando sobre isso. A pedra já tinha sido removida, Lázaro já tinha vindo para fora, mas havia um problema, que eram as ataduras. Aquele homem recebeu a palavra, Lázaro, se movimentou, mas ele tinha ataduras envolvidas no seu corpo. Sabe o que eu comecei a pensar hoje? Alguém o enrolou. Alguém colocou as ataduras ao redor dele. Alguém pode ter te enrolado. Alguém pode ter te amarrado e você tem ouvido a voz do Senhor e talvez você esteja se movimentando, mas hoje é dia de ir além, é dia de ir mais. Se alguém te enrolou, está aqui aquele poderoso para quebrar, está aqui aquele poderoso para nos fazer livre. Mas eu preciso dizer que há também aqueles que se enrolam a si mesmo. Na história da vida, aqueles que vão se enrolando a cada dia mais. Agora, preste bem atenção. Lázaro diz: desata. Aliás, Jesus diz para as pessoas: desata, desatai-o. Jesus dizendo. Interessante, aquelas irmãs que conheciam a Jesus, mas não sabiam a dimensão do que ele podia fazer, receberam uma ordem para desatar. Como? Como? E a resposta é uma: elas podiam desatar, porque elas tinham sido desatadas por Jesus. Hoje, quando eu orava sobre esse texto, o Senhor falava ao meu coração dizendo: vou desatar pessoas. Porque quando o Senhor nos desata, quando o Senhor nos libera, Ele vai agora nos chamar para desatar pessoas que estão amarradas. Ele agora vai nos usar. Ele fez nelas para que elas fizessem na vida de outros. Eu quero nessa noite chamar você para se apresentar diante do Rei dos Reis e dizer: Senhor, quebra os nós, quebra as ataduras, desamarra a minha vida, eu removo a pedra, faz em mim, porque eu quero cumprir a sua ordem de ir como um desatador de vidas, para mudar a história de pessoas pela tua graça, eu como instrumento nas tuas mãos. Aqui hoje é Betânia. Aqui hoje é aquela aldeia desses irmãos. Aqui hoje é lugar de romper ataduras de vícios. Aqui hoje é lugar de romper ataduras da incredulidade. Aqui hoje é lugar de romper ataduras da religiosidade. Aqui hoje é lugar de romper ataduras da tristeza. Aqui é lugar de romper ataduras dos xingamentos.
Aqui é lugar de romper ataduras das murmurações. Aqui hoje é altar do Senhor, tabernáculo da glória de Deus. E aqui hoje o Senhor quer que nós nos apresentemos dizendo: Senhor, desamarra a minha vida, porque eu vou sair hoje destas portas para ser um instrumento na vida de muitas pessoas. Aquelas irmãs ficaram, por certo, com uma alegria tão grande, e eu agora vejo aquelas irmãs desenrolando o irmão, e elas abraçando aquele irmão, porque Jesus as surpreendeu. Estas irmãs voltaram do encontro, estão aqui, foram surpreendidas pelo Senhor. Deus tem nos surpreendido, tem surpreendido você, jovem. Deus te trouxe aqui nesta noite, e Deus te trouxe aqui, jovem, para dizer que Ele quer desatar a tua vida. Eu compartilhei agora há pouco que só pode desatar quem é desatado. Alguém que é amarrado não pode desamarrar. Esse mundo está precisando de pessoas que saem para desatar. Tem pessoas atadas dentro da tua casa. Tem filhos atados. Tem amigos no trabalho atados. Olha quem se apresenta neste lugar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores chegou aqui a Betânia. Jesus entrou. E Ele diz para você: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não te disse que se creres você verá o impossível, o extraordinário na sua vida? E aquelas irmãs foram visitadas pelo sobrenatural. Não é na minha força, não é na equipe pastoral, não é na força do conselho nesta igreja. Nós estamos reunidos no nome daquele que chegou e disse: vejam a minha glória, porque eu vou te preparar para desatar vidas aonde você colocar a planta do seu pé. Aleluia. Nós sendo desatados nesta noite, preciso terminar. Quando Jesus chegou na aldeia, isso me fala tremendamente. Ele vê aquelas irmãs chorando. Deus conhece as tuas lágrimas, viu? Vê as lutas que elas enfrentam. E Ele pergunta para elas: onde os sepultastes? E a resposta é: vem ver. E Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou só por causa do sofrimento de Marta e Maria? Não. Jesus chorou pelo fracasso na história humana, desde os tempos da criação, quando o inimigo enganou a Eva, a Adão, e o ser humano entra no pecado. Jesus chora para ver a situação em que o ser humano entrou. Jesus vê o sofrimento. E Jesus então chorava por nós. Chorava também por nossas vidas. E após chorar, Ele se põe em movimento. Então Ele chega e Ele pede para tirar a pedra. E Ele chama Lázaro para fora. E Ele manda desatar a Lázaro. Como eu disse, Ele já tinha desatado os corações daquelas irmãs. Quando Lázaro vem saindo, todas as amarras caem. Eu creio que elas olharam e disseram, gritaram, pularam e disseram:
não imaginávamos isso. Um pai entrou no quarto de um filho, um moço, e ele viu que havia umas roupas enroladas. As roupas estavam ali emboladas naquela situação. E o pai vê aquele pacote, e o pai abre, e dentro tem pasta de dentes, tem algumas fatias de bacon, tem um pedaço de fio dental, e tem alguns outros itens ali dentro daquele pacote. A princípio, o pai achou estranho, olhando para aquilo, e aí ele perguntou para o filho qual o significado desses objetos. E o filho explicou que sempre tinha essas coisas disponíveis na sua casa. Ele diz assim: pai, o senhor sempre compra, mas eu estou guardando porque se um dia o senhor deixar de comprar, eu tenho um estoque para minha manutenção. Naquela hora o pai caiu numa profunda tristeza. O pai se entristece, começa a chorar, está decepcionado, e as suas palavras quase não saem. Ele diz: meu filho, por que isso? Não tenho todos os dias suprido as suas necessidades. Eu estava lendo essa história hoje e pensando que é exatamente isso que a gente faz com o Senhor, através de atitudes que revelam a nossa falta de confiança nele. Nós vamos na nossa força, nós oramos, não é? Mas muitas vezes não confiamos nele e não entregamos as nossas dores a ele. Não entregamos o nosso interior a ele. Nós aprendemos a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, entendendo que a provisão vem de Deus, mas diante das perdas, nós criamos os nossos casulos, nós nos fechamos, e o pai olha e diz: filho, pode tirar essa pedra, pode confiar em mim, porque eu sou a tua provisão todos os dias. Por isso que o salmista diz: fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quero nessa noite chamar você a levantar os teus olhos e entender uma coisa. Muitas vezes perdemos a autoridade e o governo na nossa casa por causa de perdas. E o inimigo toma espaço, toma lugar, traz a tristeza, a angústia. Olha bem para mim agora. Jesus chegou em Betânia. Jesus chegou aqui. Jesus está aqui. E eu te convido a se colocar em pé nesta hora. Eu te convido a abrir o seu coração diante dele. Eu quero chamar os irmãos só por um instante, não se movimentarem. Nessas situações de perdas, tantas vezes nós estamos amarrados e nós não usufruímos da presença e daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Você que crê que Jesus chegou,
Você crê que Jesus está na aldeia? E nós olhamos para essa palavra e vemos que Ele opera o inimaginável. Eu quero orar por você. Quero orar por você que de repente perdeu algo. E você tem tido uma dificuldade enorme para lidar com isso. Podemos ter perdido coisas e até pessoas. Nós não podemos perder a fé. A fé. Você que crê que Jesus hoje quer desatar. Olha que oportunidade Ele está dando. Desatar o casamento. Desatar o trabalho. Porque você vai sair para desatar. Você que diz: eu creio que o Senhor hoje vai desatar esta área da minha vida. Sai do teu lugar, vem para o altar. Pode vir para o altar. Pode vir. Você no mezanino, que tem uma dor de perda. Jesus vai te chamar para desatar muita gente. Um dia Jesus desatou minha vida. Olha aqui para mim, amados. Eu fiquei amarrado na minha história. Eu já contei isso. Quando meus pais se separaram, eu fiquei paralisado. E um dia Jesus me desatou. Jesus me desatou. Confia nele. Confia nele. O inimigo pode dizer assim que não tem jeito, não é? Mas ele sabe o que fazer. Ele vai desatar esta causa, porque você sairá como um desatador de vidas, de histórias. Se você diz é comigo, sai correndo do teu lugar, apresenta a dor da perda. Aí você fala: pastor, eu quero tirar pedra, o que eu faço? Olha aqui para mim. Você vai chegar aqui no altar e você vai dizer para ele: eu estou decidido a abrir essa situação diante do Senhor. Sabe o que ele vai dizer? Problema, vem para fora. Situação, vem. E quando se apresenta, ele desata os nós. Levante as tuas mãos. Toda a igreja orando. É uma noite linda. Nós estamos em Cristo tendo a autoridade restaurada, o governo restaurado na nossa casa. Levante as suas mãos. Eu vou orar rapidamente. Nós temos um aviso importante, um momento de oração. Mas levante as tuas mãos e apresente diante de Deus. Oh Jesus.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Levante as suas mãos. Nós vamos cantar mais uma vez e vamos orar. Cante com o coração. Mestre, eu preciso de um milagre. Ele sabe. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria Diga, vida, Senhor, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, Senhor, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pastora Lia, vem aqui para orar conosco. Pode ser aqui embaixo.
Ouça bem o que eu vou te dizer agora. Essas irmãs puderam sentar com Lázaro depois. Eu mencionei hoje a história de Jó. Quando você lê o capítulo 1 de Jó, é uma história de perda. Quando você lê o capítulo 42, é o mover de Deus fazendo algo extraordinário. Escute bem, você sabia que depois que Deus fez na vida de Jó, no capítulo 42, Jó pôde ver até a 4ª geração. Deus trouxe a ele uma família abundante. E hoje eu venho aqui como profeta de Deus dizer, no nome de Jesus, que as perdas que foram colocadas, que vieram sobre a tua vida, o Senhor vai transformar em algo tão extraordinário. E hoje Deus está desatando, hoje Deus está te levantando para ser um desatador de vidas na tua família, na tua história. E onde você estiver, comece a orar, dizendo: hoje é meu dia, hoje a minha história está sendo mudada, a glória de Deus neste lugar, aleluia. Vamos orar, levante as suas mãos e comece a glorificar ao Senhor. Veja o Senhor chegando e dizendo assim: vem para fora. Nós clamamos aquele que tem todo o poder. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, Jesus. E por isso nesta hora, tudo aquilo que é nó, tudo aquilo, meu Deus, que é tropeço, tudo aquilo que veio para sufocar, tudo aquilo que veio, meu Deus, para roubar a alegria, os sonhos, roubar a vida, roubar a família, roubar o ente querido, meu Deus, nesta hora, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora. Dá ordem aos teus anjos nos lares. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, nas empresas. Dá ordem aos teus anjos nesta cidade, no Paraná, no Brasil, aonde estiver, meu Deus, um povo brasileiro, um ente querido, uma família. Ah, Senhor, desata os nós das famílias que têm sido, meu Deus, amarradas em sentimento de ódio, em sentimento de raiva, sentimentos do passado, sentimentos agoreiros, amarrados e sentimentos impedidos de caminhar em amor. Por isso, Senhor, nós clamamos agora, em nome de Jesus, que tudo também que estava morto, o amor que estava morto, vem para fora através do nome de Jesus. Do nome de Jesus, no nome de Jesus, vem para fora, que haja reconciliação entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre o esposo e a esposa. Vem para fora, seja desatado, seja cortado, seja agora em nome de Jesus desfeito todos os nós, pelo poder do nome de Jesus. Seja cortado agora, seja cortado através da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo agora. Todos os lares, todos os sonhos que foram sufocados, que estão dentro desse túmulo, saia para fora e receba vida através da voz do Criador, através da voz do Senhor Jesus, através da voz daquele que tem todo poder, seja desatada agora, em nome de Jesus. A sua finança seja desatada, agora, a sua saúde seja desatada agora, que haja vitória na tua saúde, a tua saúde seja desatada agora, e haja vida, porque o Senhor da vida está aqui, dando um comando nesta noite, através da palavra. Se tu creres, tu verás a glória de Deus.
Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluias, em nome de Jesus.